Olá a todos, eu sou o Sandro Costa e hoje quero estar trazendo aqui uma palavra acerca da fala do presidente Bolsonaro. Eu acredito, a minha opinião, é que o presidente está certo e vou falar por que eu acredito que ele está certo. Primeiro, é importante saber que uma autoridade como o presidente Bolsonaro, ele é responsável pelo aquilo que ele fala, mas não pelo aquilo que você entende ou interpreta, ou distorce. Então, entenda que na fala do presidente, ele disse que as pessoas deveriam seguir o rumo, que o país deveria continuar na sua jornada, mas que deveríamos tomar cuidados, os cuidados preventivos, para que jamais viéssemos causar algum dano aos nossos pais, às pessoas de idade. Então ele disse acerca do cuidado. Agora, veja bem, será que as pessoas que estão protestando tanto sobre quarentena, falam tanto sobre quarentena, será que eles estão de fato de quarentena? Será que quando você olha uma loja fechada, você acredita de fato que aquela pessoa está de quarentena? Não estou falando que todos estão fazendo isso que eu vou falar para você agora, tá? Muita gente de fato fez algo autêntico mesmo, mas muita gente ficou atendendo pelo WhatsApp. A pessoa mandava uma mensagem: olha, você tem tal coisa, tem como trazer para mim aqui? Então você continua vendo aí as pessoas se movimentando, os motoboys estão trabalhando. Se de fato nós pensarmos que esta medida de isolamento, entre aspas, que não aconteceu na realidade por completo, se nós pensarmos que isso seria a solução, então eu falo para você uma coisa: se uma pessoa ela vai entregar alguma coisa na casa de tal pessoa, a outra pessoa também pede, a outra pessoa também pede. Há comércios que uma pessoa entrega devido item em grande parte de um bairro ou de uma cidade, e ele tem contato com todos eles. Então, se houver uma contaminação, por exemplo, nenhum entregador, então o risco de contaminar as pessoas de casa em casa, aonde eles vão passar, também vai ser igual. Eu não estou dizendo, não venha distorcer aquilo que eu estou falando, eu não estou dizendo que o entregador é mau, que ele não é uma pessoa de boa índole, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que este isolamento, na verdade, ele acaba não acontecendo por completo. Ele não acontece, por quê? Porque tem esse serviço de entrega. Nós temos aí, por exemplo, os postos de gasolinas que continuam abertos. Muitas pessoas que protestam contra a fala do presidente, por exemplo, mas querem fazer manifestações nas ruas. Então você vê as pessoas saindo por aí, né, e tendo contato. Ora, os médicos estão trabalhando porque precisam trabalhar. Então esse isolamento completo não acontece, porque você sai, você olha na praça, você vê as pessoas se aglomerando ali. Você vê 4, 5 pessoas, você vê crianças no parquinho, você vê as pessoas tendo contato umas com as outras. Alguns até confundiram esse isolamento, sabe com o quê? Com férias. A pessoa parou para fazer churrasco, para se reunir, continuaram tendo contato do mesmo jeito. Isso não mudou. Então eu acredito que nós precisamos de pensar que esta epidemia, pandemia, que foi crescendo, ela não é a única que aconteceu até o momento. Existiram outras doenças terríveis pelo mundo: malária, peste negra, né? HIV, H1N1, por exemplo, gripe suína, né? Então, assim, existiram outras doenças, o ebola, doenças que assustaram a humanidade, tá? E que também muita gente morreu, mais ainda do que o Covid-19, coronavírus, tá? Então, existiram outras que vieram e que foram. Doenças que vieram e foram. Eu não estou falando que ela não é perigosa. Eu não estou falando que é uma doençazinha de nada. Eu não estou falando isso. Eu sei que é uma doença que pode matar, tá? Mas talvez este alarme todo, talvez isso tenha até um outro propósito. Por exemplo, na Austrália foi postada a foto lá de uma senhora idosa no mercado
e estavam aos prantos e choro porque não havia alimento mais para comprar. Então a fome também pode matar pessoas. Então, o que é que eu estou falando aqui? Todo esse alarme que teve, por exemplo, no caso da Itália. A Itália é o segundo país da Europa que mais tem idosos. Idosos, repito, muito importantes. Pessoas que devem ser amadas, que devem ser protegidas. E já vou falar por que estou falando isso. Então, numa taxa dessa, se não houver o devido cuidado, já logo de início, com certeza haverá mortes em massa. Então, a Itália, ela tem um grande número de idosos. E esse alarme todo, todas essas notícias, essa overdose de informação que tem, muito mal digerida, acaba trazendo um certo exagero para as coisas que pode causar algo até pior do que a própria doença. Na Itália morreram 5 homens abaixo de 50 anos. Tá? E esses 5 homens que morreram, eles já tinham doenças graves. Já havia outras doenças anteriores graves. A maioria que morreu na Itália, todos foram na faixa etária de 60 anos para cima. Tá? Agora, olha o caso de Israel. Eu quero citar Israel. Israel teve 1.700 casos da doença e apenas uma única morte. Israel não parou comércio algum. Israel prosseguiu. Mas Israel foi sábio e tomou uma medida de segurança. Aquilo que eu falo, devemos tomar o cuidado. Ou seja, fez de uma medida de que não houvesse mais contato entre os jovens e os idosos. E isso você pode fazer. Você pode. Durante esse período do combate ao Covid-19, não vá na casa dos seus pais. Comunique com ele pelas redes sociais. Pergunte se está precisando de alguma coisa, se está tudo bem. Só em caso de urgência, se precisar, você vai. Graças a Deus, hoje nós temos as redes sociais. Você tem o WhatsApp. Os idosos, eles foram informatizados, eles conseguem usar o telefone, usam o WhatsApp. Tem como a gente conversar, perguntar, está precisando de alguma coisa, está tudo bem aí. Tem como atendê-los com medidas de segurança, ok? Para evitar até que passe essa peste. Israel tomou essa medida de segurança e fez esse isolamento, fez essa prevenção. Então, de 1.700 casos, houve apenas uma única morte em Israel. Mas o comércio continuou normal. Por isso que é importante pensarmos que existem outras causas, por exemplo, de mortes, e dá a impressão de que alguma coisa está acontecendo, nesse caso do coronavírus. Alguma coisa acontece, existe muita overdose de informação, muita informação nas redes sociais, existe muita informação na mídia, cada um puxando pelo seu próprio interesse. Talvez tenha alguma intenção de quebrar a nação por algum propósito, para culpar algum governo, ou por compra de ações. Muita coisa pode estar acontecendo que você não sabe. Por isso, quando uma pessoa como o presidente Bolsonaro, você não pode olhar só para o presidente Bolsonaro, você tem que pensar que existe uma equipe toda de profissionais preparados. Antigamente, quando não existiam as redes sociais, que veio por muitas melhorias, mas também, antigamente, por não ter 1, 2, 3, 10, uma equipe, uma pessoa tomava uma decisão por milhares de pessoas. Hoje, milhares de pessoas querem tomar a decisão de uma pessoa, por overdose de informação. E é importante pensar que existem outras causas de morte no mundo. Por exemplo, em torno de 125 mil de pessoas morrem de tuberculose por mês. Olha só, eu disse 125 mil pessoas. Tá? Esses são os dados. E de 16 a 17 mil pessoas foi o que foi morto pelo Covid-19. O coronavírus, conhecido como coronavírus, porque ao examiná-lo ele tem um formato de coroa.
tá? Então ele levou esse tipo, vamos dizer, apelido, tá? O Covid-19. Mas todas essas mortes que eu disse, 125 mil que morrem tuberculose por mês, você tem aí uma taxa de 8 milhões que morrem de fome no mundo, e o coronavírus, até agora, em torno de 16 a 17 mil pessoas. Eu falei 8 milhões de fome e 125 mil de tuberculose. E isso não impacta o mundo. Não impacta o mundo. Por que todo esse impacto do coronavírus? O que é que eu estou falando para vocês? Que se por acaso existir alguma coisa também por trás com a intenção de quebrar as nações, tá? De quebrar as nações, o nosso mundo aqui, ele pode virar um caos. Ele pode virar um caos. Porque uma pessoa com fome, eu não estou falando de você, eu estou falando de fome, não é o apetite. Sabe aquele negócio de você chegar, eu quero almoçar, eu quero jantar, quero tomar cafezinho da manhã, estou com fome? Vou falar para você uma coisa, amigo. Isso aí não é fome, isso é apetite. Fome, você sente uma dor que você não tem noção no teu estômago. A fome é horrível. A fome, ela é tida em Apocalipse, é horrível. E uma pessoa com fome, ela sai em busca de alimento a todo custo. A todo custo. Ela vai atrás desse alimento. Isso vai causar um caos que você não tem noção de qualquer nação, tá? Por isso, talvez, se você não abrir os seus olhos, um problema pode virar dois problemas. Ao invés de ter um, nós vamos ter dois. Essas pessoas que vivem criticando o presidente Bolsonaro, olha, eu vou falar uma coisa para você, você pode não gostar dele, mas ele é presidente. E se você for uma pessoa de boa índole, uma pessoa direita, uma pessoa de respeito, você não vai estar chamando o teu presidente de palhaço, como você vê as pessoas chamando o Bozo. Ele é uma autoridade, ele foi eleito de uma forma legítima pelo povo. E essas pessoas que eu não vejo respeito algum, pessoas que são pessoas que não demonstram nenhum respeito pelas coisas que fazem nas redes sociais. Eu vejo pessoas por aí que são pessoas que são autoridades, entre aspas, e esses são os primeiros. Esses primeiros, eles falam tanto de respeito, são os primeiros a desrespeitar a maior autoridade que tem numa nação, que é um presidente. Para mim, não são pessoas autênticas, tá? Nós não concordamos com tudo, com o que devido líder faz, mas se ele está lá e ele chegou legitimamente, temos que respeitar, porque um dia pode ser a nossa vez. Nós vamos querer respeito também, ou em qualquer outro lugar em que estivermos em posição de autoridade. Eu acredito que a decisão do presidente Bolsonaro foi uma decisão autêntica. Eu acredito que ele não tomou essa decisão sozinho. Eu acredito que essa decisão que ele tomou, ele teve reuniões, teve pessoas que investigaram, existiram cientistas que falaram, médicos que falaram, Ministério da Saúde que falou, para chegar a esse ponto. Ele não tomou essa decisão sozinho, eu tenho certeza disso. E a maioria dessas pessoas que criticam o presidente, que falam que tudo deve permanecer fechado, eu vou falar uma coisa para você. Essas autoridades, a maioria das autoridades que conseguem formar opiniões nos pequenos, tá? Essas pessoas estão preparadas para enfrentar meses e talvez até anos com alimento, com a preparação para um caos financeiro. E eu não estou falando só de alimento não, meu amigo, eu estou falando de segurança. Porque uma pessoa faminta, se ela for uma pessoa mal, se ela for uma pessoa que ela é nervosa, que ela anda nos maus caminhos, e ela sentir fome, ela vai sair em busca de alimento a todo custo e não existe, não há o que faça a pessoa parar, ok? E essas pessoas que tanto criticam o presidente, essas autoridades que são formadores de opiniões também, essas pessoas públicas, eles estão preparados. Eles estão preparados financeiramente para suportar todo esse caos e também a segurança que eles vão precisar, porque eles têm como fazer isso. Mas a população em si própria, essa população não está preparada. Você está preparado? A sua família está preparada? Não, não estão preparados, tá? Inclusive, então nós não estamos preparados para isso.
As famílias não estão preparadas para isso, para suportar um caos tão grande. Então, um abraço a todos vocês. Espero que ninguém distorça aquilo que eu estou falando. Não venha distorcer as minhas palavras, por favor. Respeita a opinião, até de quem fala, eu acho que deveria permanecer fechado, eu acho... Não importa. Você tem o seu direito de falar, eu tenho o meu direito de falar. Um abraço a todos e que Deus abençoe a todos.